Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil e por todo o mundo. Saudações vascaínas. Um salve aí especial pro pessoal de Manaus hoje. Torcida do Vasco deu um show amazonense. Parabéns aí, vocês representaram e só fez confirmar a força que o Vasco tem em todo o território nacional. Parabéns. Veio aqui para poder gravar o pós-jogo, mas antes de gravar esse pós-jogo, a gente vai dar uma resposta ao comentarista Roger Flores do Grupo Globo. O Roger Flores, que é comentarista do Sport TV. Bom, a gente sabe que o Roger, ele jogou no Fluminense, jogou no Flamengo. A gente sabe como que é a diretriz do Grupo Globo. A gente sabe como que são as artimanhas da Rede Globo de televisão. Eles têm a predileção deles pelo Flamengo. Isso aí é mais do que visível, mas é aquela história. Uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Então, eu quero me dirigir agora ao senhor Roger Flores. Infelizmente, hoje, qualquer desclassificado fala sobre política de Vasco. Senhor Roger Flores, você precisa ter conhecimento de causa. Você precisa entender como que é o processo eleitoral no Vasco, para você não vir para a televisão falar merda. Pior, hoje essa transmissão de Vasco e Corinthians, ela foi transmitida no Premiere Internacional e na Globo Internacional. Essa transmissão correu o mundo todo e o mundo todo ouvindo mentira, merda que você fala, seu Roger. Se você não é mal intencionado, você é muito mal informado. Você na transmissão, antes, no pré-jogo, você, metido a besta, quis falar sobre política de Vasco. Cara, não faz isso porque você não sabe como funciona. Você não sabe como que é a engrenagem no Vasco. Você não sabe como que é o pleito eleitoral. Todos nós aqui, mais de 700 inscritos no canal, todo mundo sabe que eu sou desafeto do Alexandre Campelo. Todos os vídeos, praticamente, eu faço críticas ao Alexandre Campelo. Mas algumas coisas devem ser ditas para não virar mentira e, consequentemente, precisamos colocar os pingos nos is. Primeiro aspecto, você vir falar que houve manobra política para o Campelo poder ser presidente do Vasco. Claro que houve. Mas da forma como você falou de forma cínica. Você falou de forma sarcástica para poder catucar o falecido presidente Eurico Miranda. A gente sabe como que são as coisas. Você quis falar que o Campelo se uniu ao Eurico
para poder ser presidente e traiu o Júlio Brandt. A gente sabe que isso é mentira. Você, ao declarar isso, você é um charlatão, Roger. E torcedor do Vasco que acredita nisso, ou, me desculpa aqui, não acompanha, ou é mal intencionado. Porque esse corinho aí da mídia aí, diversas vezes eu já ouvi vocês da imprensa falar essa asneira. Tudo começou, Roger, vou te explicar, no dia 7 de novembro de 2017. Você quis falar que houve golpe. Mas no dia 7 de novembro de 2017, no dia das eleições, para eleger o Conselho Deliberativo, porque no Vasco, Roger, se você não sabe, as eleições têm duas fases. Primeiro você elege o Conselho Deliberativo, a chapa vencedora ela coloca 120 conselheiros, a chapa perdedora coloca 30, se unem com 150 conselheiros natos para poder formar 300 conselheiros, para aí sim ter as eleições para presidente. Então, Roger, é assim que funciona. Voltando, no dia 7 de novembro de 2017, já com pleito eleitoral rolando, Fernando Horta, que era vice-presidente geral da gestão do falecido presidente Eurico Miranda, ele se uniu com Júlio Brandt. Antes do Horta se unir ao Júlio Brandt, o Campelo, nas vésperas, já tinha fundido, feito fusão da chapa deles. Eles hoje falam que são oposição, tom de briguinha, mas são tudo situação. Eles são tudo comparsas, tudo farinha do mesmo saco. Então como é que pode, como é que vem falar lá de moral e de golpe, o cara retirar a candidatura dele com um pleito eleitoral rolando no dia da eleição? Então essa gente para mim não tem moral. Se o Campelo não tivesse se unido ao Júlio Brandt e o Horta não tivesse apoiado o Júlio Brandt, cara, não teria nem porquê aquela urna 7 ser objeto de pleito judicial. Porque para derrotar o presidente Eurico, essa é a grande verdade, precisou de um trabalho que vocês aí da Globo faz, mentiroso, e precisou de toda a oposição. Júlio Brandt, Horta, Iscariotes e o Campelo. Então não vem falar de manobra. O que aconteceu nas eleições presidenciais é outra coisa. Mas quando você vier para a televisão numa transmissão internacional, você explica as coisas conforme elas são.
Porque eu sei que você sabe. Você sabe como as coisas funcionam, mas vocês têm o prazer de mentir. Vocês têm o prazer de enganar. É isso que a Globo faz, vocês enganam. Vocês deturpam a verdade. A gente já havia falado aqui da ESPN, do Mauro César, que eles fazem isso lá. Vocês são pioneiros em fazer putaria, sacanagem com o Vasco. E o nosso canal aqui é para defender os interesses do Vasco. Porque a gente sabe, muitos dão importância só para o futebol. E a gente tem consciência que futebol passa. A gente ganha hoje, empata amanhã, amanhã a gente vence. Mas o destino do clube, a instituição, em primeiro lugar. E não é só o futebol. Então, quando você for falar de política do Vasco, Roger Flores, você lava a boca para poder falar, porque você não tem competência. Aí quando eu falo aqui no canal que você não tem competência para falar, falam que eu sou intolerante. Mas não é o fato de ser intolerante. Você sabe qual é o problema, Roger? Que você poderia até falar, mas quando vocês falam mentira. Vocês são charlatão, cafajeste. Vocês não falam a verdade. Então tá o recado aqui. Toda vez que vocês falarem merda, eu já falei aqui, seja Globo, seja ESPN, seja Fox, seja Band, seja o raio que for, vocês usarem o nome do Vasco de forma errada, a gente vai dar porrada em vocês aqui no canal. Esse é o primeiro aspecto. O vídeo vai ficar grande, mas a gente não podia deixar de tocar nesse ponto. Outra coisa, mudando de assunto, já que a diretoria do Vasco não fez uma nota para poder pedir desculpas sobre a conduta do Iago Pikachu no impasse que teve com um torcedor no aeroporto em Manaus, eu estou aqui pedindo desculpas ao povo amazonense, reiterando aqui que essa não é a conduta do Vasco. Um funcionário vestindo, ele trajando a roupa do Vasco. Ele no aeroporto ele estava com a camisa do Vasco. Ele não era para ter feito aquilo. A diretoria não fez nada, porque eles são, sei lá o que eles fazem, eles não fazem nada, né? Mas a gente está deixando aqui o nosso pedido de desculpa. Obrigado a vocês que estiveram em Manaus hoje. Novamente, como eu falei no começo do vídeo, vocês fizeram total diferença hoje. Parabéns e mais uma vez, desculpa. Agora, sobre o jogo. O jogo acabou 1-1. O Vasco perdeu uma boa oportunidade de vencer esse jogo hoje, visto que o Corinthians estava com o time reserva. Embora a gente estivesse também, é verdade, com muitos desfalques, muitos jogadores sentindo falta de entrosamento, conjunto, diante do que ocorreu essa semana no Vasco, de tantas ações na justiça, problema de penhora e esse impasse com relação a técnico, foi muito legal esse resultado, 1-1. Já foram 9 pontos disputados, só que conquistamos 1. A gente ainda vai pegar as babas. O importante, a gente empatar com o Corinthians dentro de casa, é um resultado que é aceitável e é normal, visto tudo que ocorreu e que aconteceu aí
no decorrer da semana. Então, a gente infelizmente sentiu muito aí a saída do Rossi no segundo tempo. O Rossi, depois que saiu, o time ali pela direita, ali, ele estava fazendo uma bela partida ali. O Valdívia entrou, não deu sequência pro time como deveria ter dado. O Vasco perdeu muito ofensivamente. Ali o Vasco morreu. Ali o Ian Sassi cansou no segundo tempo. A gente viu os jogadores do Vasco ali sentindo a preparação física, como o zagueiro que entrou hoje, o Gustavo. E por falar em zagueiro, Ricardo Graça, você não pode sair mais do time não. Esquecem esse negócio de Wesley. O Ricardo Graça já tinha feito uma bela partida contra o Santos, foi muito bem hoje novamente contra o Corinthians. A gente tá com um problema ali do lado direito da nossa defesa, que hoje a gente tomou mais um gol ali. O Matheus Vital hoje fez uma bela jogada ali, entortou ali o Vink. O Raul chegou atrasado. A gente não entende essa insistência. Por que o Andrei tem que ficar no banco nesse time do Vasco? É um menino que não é aproveitado. Mas assim, o time deu indícios de melhora. Outro ponto que a gente precisa ressaltar e parabenizar é o Maxi Lopes. Ainda fora de forma, mas quando exigido dele numa cobrança de pênalti frente ao Cássio, que é o melhor goleiro hoje em atividade no Brasil e que merece uma chance na seleção brasileira, ele foi totalmente frio, calculista, oportunista, meteu o gol de empate. O Vasco teve chance com o Rossi de virar o jogo, não aconteceu. E agora é a gente traçar um parâmetro. A gente precisa traçar um parâmetro do técnico que a gente vai querer. Essa semana aí o Vasco vai ter uma semana para poder trabalhar, centralizar e escolher um técnico. E a gente espera que essa administração não atrapalhe o time. A gente espera que vocês não atrapalhem, porque tudo que vocês fazem é atrapalhar. Se for o caso de continuar com Marcos Valadares, ele pelo menos demonstrou ter coragem, fez várias mudanças aí, tentou fazer o que pode com um elenco reduzido, visto que muitos jogadores, muitas peças estão no departamento médico e o elenco não é enxuto. Dentro das limitações dele, a gente não pode criticar o treinador por falta de tentar fazer algo. Galera, vamos ficar por aqui. Agradeço a atenção de todos para o vídeo não ficar muito grande. E é isso aí. A gente perdeu muito tempo aqui dando espaço para esse mentiroso do Roger. E não é só ele não. Na Globo tem vários mentirosos que gostam de denegrir a imagem do Vasco em prol de Flamengo. Vai vir vários flamenguistas aqui com fake. É isso mesmo. Sacaneou o Vasco. Foi isso que a gente aprendeu com o presidente Eurico Miranda. Quem gosta dele ou não. Sacaneou o Vasco. A gente, tem que representar. A gente precisa defender os interesses do nosso clube. Assim como o nosso rival tem lá o Andrei Sanches. O Vasco precisa de um Andrei Sanches. Que o Vasco não tem. O Vasco hoje tem um presidente frouxo, omisso. Aí essa mídia nojenta aproveita da fragilidade desses incompetentes para fazer covardia. Mas tamo junto, galera. Boa noite aí para todos aí. Um bom começo de semana. Amanhã, segunda-feira, a gente continua aqui a acompanhar o Vasco. Valeu!